Você que sonha em ter uma renda passiva e dolarizada através de dividendos das suas posições de investimentos, já deve conhecer sobre os chamados REITs, os Real Estate Investment Trusts. Só que investir nesse tipo de ativo carrega consigo um grande risco que você precisa ficar sabendo, e é justamente sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E nessas últimas semanas, a frequência de vídeos aqui no canal acabou caindo bastante. Mas tudo foi por um bom motivo, pois o meu escritório estava de reforma, pois a gente mudou recentemente para um novo endereço, visando estar numa localização comercial muito melhor para poder atender os nossos clientes. E por causa disso eu não quis gravar muitos vídeos, pois estava tudo meio bagunçado naquele clima de reforma. Então por isso eu segurei um pouco a produção de vídeos e esperei até que o novo cenário ficasse pronto. Como vocês podem ver, agora está tudo melhor, pois agora nós temos uma infraestrutura de gravação de vídeos melhor, um cenário, até a câmera aqui está diferente. Inclusive vocês conseguem ver nessa parede aqui atrás de mim o logo da Climb aparecendo, mas tem um novo logo aqui que vocês podem não conhecer. Vou até me afastar um pouco aqui para vocês poderem ver melhor. E esse aqui é o logo da Vigo. E trata-se de uma Asset Management, ou seja, uma empresa gestora de recursos. Isso acontece porque nós já estamos começando a fazer a gestão do patrimônio de terceiros, investindo ele naqueles ativos que nós acreditamos, que eu e minha equipe de analistas recomendamos. E posteriormente eu vou trazer mais novidades, mas digamos que muito em breve você poderá investir tendo o suporte meu e da minha equipe de profissionais do mercado financeiro. Mas encerrando esse momento merchandise descarado que eu enfiei aqui no meio do vídeo, vamos para o assunto principal. E vocês que me acompanham aqui no canal há mais tempo sabem que eu já fiz alguns vídeos cobrindo o tema dos REITs. E para aqueles de vocês que não sabem, os REITs são os Real Estate Investment Trusts, que são aquelas empresas que compram imóveis, alugam eles para terceiros, recebem os aluguéis e repassam esses aluguéis para os acionistas sob a forma de dividendos. E por causa disso, eles acabam sendo uma opção muito boa para aquelas pessoas que desejam ter um fluxo de renda constante de dividendos caindo na conta. Inclusive, eu mesmo já fiz um outro vídeo aqui no canal mostrando como que vocês podem obter receita com dividendo basicamente todas as semanas. E vou deixar o link para esse vídeo aqui no izinho e também na descrição do vídeo. E os REITs, eles são um tipo especial de empresa que existe principalmente no mercado americano, pois dentro de algumas circunstâncias, os REITs se beneficiam de um status tributário especial. E para poder se classificar como um REIT, uma empresa precisa cumprir com os seguintes critérios. Primeiro, a empresa deve ser uma entidade jurídica que tenha pelo menos 75% dos seus ativos no mercado imobiliário. Além disso, pelo menos 75% das receitas têm que vir de fontes que estão relacionadas ao mercado imobiliário. Em terceiro, um REIT ele deve distribuir pelo menos 90% do seu lucro líquido como dividendos para os seus acionistas e ele tem que ter pelo menos 100 acionistas. E quando uma empresa cumpre com esses requisitos, ela ganha um status tributário especial que permite a ela utilizar os dividendos pagos como uma dedução dos impostos da empresa. E por causa disso, na prática, os REITs nunca pagam impostos dentro da empresa. Esse é o grande benefício que faz muitos empreendedores quererem entrar nesse mercado para poder fornecer aos seus clientes uma forma de se expor ao mercado imobiliário sem o peso dos impostos por trás. É claro que o acionista, quando recebe o dividendo, acaba pagando o imposto, que no caso daqueles que não são residentes fiscais americanos, geralmente é tributado em 30% direto na fonte. E é justamente essas condições para uma empresa se enquadrar como um REIT que acabam gerando dois grandes riscos, e eles são o risco jurídico e o risco de financiamento. E primeiro, o risco jurídico ele consiste justamente nessa definição de um REIT precisa ter 75% dos seus ativos e da sua receita vinda de fontes relacionadas ao mercado imobiliário. E é justamente nesse ponto onde abre-se uma janela para interpretação sobre se uma determinada fonte de receitas da empresa conta ou não como sendo do mercado imobiliário. Pois existem vários REITs que eles criam subsidiárias para poder, às vezes, comprar imóveis numa região específica, num país específico ou etc. E por causa disso, se um REIT, por exemplo, compra uma empresa e essa empresa, por sua vez, compra imóveis, tem-se aí um questionamento de: será que o REIT está investindo no mercado de private equity, ou seja, de empresas fechadas, ou ele está apenas investindo no mercado imobiliário,
usando a empresa como intermediário. Esse é um fator que algumas vezes acaba indo parar nos tribunais, principalmente quando o IRS, que é o órgão tributário americano, alega que a empresa está descumprindo os requisitos de um REIT ao investir mais em outros mercados fora do imobiliário. Então tem-se aí um certo espaço para insegurança jurídica, principalmente nessa questão das subsidiárias. É claro que, dentro da legislação americana, já existem vários precedentes que ajudam os REITs a poderem se defender de eventuais acusações e poderem se manter aderentes às exigências legais. Mas, mesmo assim, esse risco de uma certa insegurança jurídica do juiz poder interpretar que uma determinada fonte não está relacionada ao mercado imobiliário, saibam que isso é sim um risco que afeta os REITs. Mas esse risco não é o mais relevante na minha avaliação. E assuntos como esse eu costumo tratar dos pormenores nos relatórios de análise que eu faço aqui na Climb. Por isso, se você deseja contar com a minha assessoria para poder montar uma carteira de investimentos voltada para os seus objetivos, considere me contactar através do link e do e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E o segundo risco, e que na minha avaliação é muito maior do que o primeiro, trata-se do chamado risco de financiamento. E esse risco de financiamento diz respeito à forma como os REITs fazem para poder financiar as suas atividades. Pois, como eu falei, eles são obrigados por lei a distribuir pelo menos 90% do seu lucro líquido sobre a forma de dividendos. E por causa disso, só sobra, no máximo, 10% dos lucros para ficar retidos na empresa. E como a atividade deles é a exploração do mercado imobiliário, acaba-se que os gastos para financiar esse tipo de ativo são muito altos. Pois uma empresa vai precisar, por exemplo, comprar um novo imóvel, às vezes gastar com publicidade para conseguir alugar ele, bem como ter toda a infraestrutura burocrática. Isso para nem contar a parte de realizar reformas e melhorias nos imóveis atuais ou até construir novos. Como sobra muito pouco do lucro para os REITs poderem se financiar, eles acabam tendo que depender de fontes externas de onde tirar dinheiro. E essas fontes são emissão de novas ações e principalmente contratação de dívidas. Só que esses dois fatores são consideravelmente perigosos se a administração não souber gerenciá-los bem, e a fim de poder ilustrar isso com números e exemplos reais, confere aí na minha tela, pois eu vou mostrar para vocês. E essa história toda de risco de financiamento não é algo que eu tirei da minha cabeça. Na verdade, a própria administração dos REITs admite que esse risco existe e explica eles para os investidores. E a fim de poder mostrar isso para vocês, eu estou aqui compartilhando minha tela para poder mostrar o documento chamado Formulário 10K. E o 10K é um formulário que é padronizado para as empresas de capital aberto, que é um formulário feito uma vez por ano explicando os resultados que a empresa teve ao longo do ano. E nesse 10K aqui, nele tem todas as informações que você precisa saber para poder analisar um ativo. E por isso eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, o que é esse risco de financiamento. E entre várias coisas, um formulário 10K, ele tem as demonstrações financeiras das empresas, que é a forma como elas usam para poder explicar os seus resultados. E aqui nós podemos ver uma dessas demonstrações, que é a chamada demonstração do fluxo de caixa, que nada mais é do que um grande extrato bancário detalhando todas as movimentações de dinheiro que saiu e que entrou da conta da empresa. Isso daqui é importante, pois é através disso que nós podemos saber como que ocorrem essas movimentações. O risco de financiamento pode ser visualizado aqui, pois aquelas duas grandes fontes que eu mencionei, que são a emissão de dívidas e a emissão de novas ações, podem ser visualizadas aqui, pois se uma empresa for recorrer a essas fontes, nós vamos registrar entradas de valores referentes a elas. E vindo aqui, existe uma parcela da demonstração de fluxo de caixa onde são descritos aquelas movimentações relacionadas ao financiamento. E aqui nós podemos ver a descrição do tipo de movimentação, bem como o valor. E quando a gente transita aqui, nós temos que, para o caso do Realty Income, que é esse REIT aqui que eu estou mostrando, durante o ano de 2023, o saldo de todas as movimentações relacionadas a financiamento foi de 6 bilhões e 437 milhões de dólares. Lembrando que aqui tudo está aparecendo em grupos de milhares. Então o número real é isso aqui vezes 1000. Só que desse saldo de 6,4 bilhões de dólares de movimentação, temos alguns componentes. Lembrando que aqui na anotação, tudo que está entre parênteses é um valor negativo, ou seja, dinheiro que saiu do caixa da empresa. E aqui nós podemos ver de cara que o maior valor
valor de todos foi um valor de 79.398.000 dólares de pagamentos de linhas de crédito e commercial papers. Ou seja, traduzindo aqui da linguagem contábil para a linguagem normal, das pessoas comuns, isso aqui é pagamento de dívidas, ou seja, a empresa pagou muitas dívidas. Só que ao mesmo tempo em que ela pagou dívidas, ela também contraiu novas dívidas. Aqui, como podemos ver na linha de... Tá em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Empréstimos de linha de crédito e programas de papéis comerciais. Ou seja, a empresa pegou o dinheiro emprestado com terceiros, ao valor de 77.338.000 dólares. E por que essa empresa fez isso? Pois somente através do lucro líquido não tem como financiar as atividades, pois é muito pouco que sobra. Então, se a empresa quiser comprar um novo imóvel, adquirir uma outra empresa que tem um portfólio imobiliário, ou de repente fazer reformas, o único jeito de fazer isso é usando fontes externas, principalmente aqui dívidas. Mas não somente dívidas, pois um outro item muito relevante pode ser visto aqui: Proceeds from Common Stock Offerings. E aqui nós podemos ver um valor de 5,4 bilhões de dólares que foi referente à emissão de novas ações. Então, não somente ocorreu a alavancagem, mas também o REIT emitiu novas ações. E como funciona uma emissão? Basicamente, a empresa vendendo um pedaço dela, em qual a empresa decide algum percentual a mais que vai emitir para o mercado, e aí essas novas ações entram em circulação, fazendo com que novos acionistas apareçam, o que acaba diminuindo a participação que os acionistas antigos têm na empresa. Pois uma empresa é como se fosse uma pizza dividida em fatias, onde cada fatia representa um determinado número de ações. Se agora existem mais ações em circulação, a mesma pizza vai ser repartida em mais fatias, ou seja, como consequência lógica disso, o tamanho de cada fatia vai diminuir. Isso aqui é um risco, pois significa que conforme o REIT vai operando, os acionistas antigos vão sendo diluídos e tendo sua participação acionária caindo. E a gente pode ver claramente como que foi o histórico de emissões em ações através desse gráfico aqui, que vai desde 2009 até o ano de 2023, que ele mostra ao longo do tempo o número de ações em circulação para o Realty Income. Ao final do ano de 2009, a empresa tinha 104 milhões de ações em circulação. Só que, como vocês podem ver, esse número foi aumentando bastante com o tempo. E chegou o ponto em que, ao final do terceiro trimestre de 2023, o número de ações já tinha aumentado para 710 milhões. Ou seja, quem não comprou novas ações teve sua participação acionária reduzida para basicamente 1/7 do original, somente por causa dessa diluição ao longo desses 14 anos mostrados aqui no gráfico. E agora que vocês entendem os detalhes sobre como o REIT se financia, tem-se aí uma boa explicação de por que esse financiamento é um risco. Pois, para uma empresa conseguir se financiar por dívidas, ela vai aumentando o risco. Afinal, agora a empresa vai ter um passivo junto a terceiros que vai precisar ser pago. E essas pessoas que emprestam dinheiro só vão emprestar se acreditarem que serão pagas. E ao se financiar com dívidas, as empresas ficam sempre entre a cruz e a espada, pois elas ficam muito pressionadas para gerar bons resultados e aumentar as receitas e os lucros, para que isso tranquilize os credores, para que eles possam seguir emprestando dinheiro. E além disso, para uma empresa também se financiar via emitir novas ações, a empresa precisa seguir demonstrando bons resultados para que o preço dessas ações aumente e com isso ela consiga angariar mais fundos vendendo uma parcela de ações. Então, todo REIT ele sempre fica muito pressionado a demonstrar resultados a fim de evitar que essas duas fontes de financiamento sequem. Pois, se credores ficarem desconfiados e resolverem não emprestar mais e se o preço das ações de mercado como consequência disso cair muito, pense que o REIT não vai conseguir nem se financiar via dívidas, nem se financiar via emissão de ações, o que pode gerar muitos problemas. É claro que, ao você escolher bons REITs que têm taxas de alavancagem controladas e um histórico de resultados, é possível mitigar muito esses riscos. E é em grande parte isso que eu ensino meus clientes aqui na Climb a como fazer, através dos nossos conteúdos por assinatura no nosso aplicativo. Por isso, se você deseja saber mais sobre REITs ou outras classes de ativos,
considere se tornar nosso assinante clicando no link que eu deixarei aqui na descrição do vídeo. Mas é claro, somente isso não aborda totalmente os REITs, pois ainda existem vários outros fatores, muitos deles positivos, que mostram por que essa classe de ativos é muito promissora e por isso que inclusive eu mesmo tenho e recomendo. E eu vou deixar aqui na tela final um vídeo abordando outras questões dos REITs, pois pelo vídeo de hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.